E hoje nossa live, nossa, ela tá florida a nossa live hoje, hein? Tá? Tá, ué, Santa Terezinha, né? Tem Sim, que estar uma chuva de florida. rosas, né? Chuva de Mas rosas. aí, o que eu até estava falando antes, Alexandre, que Aham. Terezinha, Santa Terezinha, creio que é uma dos testemunhos de santidade mais conhecidos assim na nossa cultura religiosa brasileira. Né? Uhum. Não é uma santa desconhecida, muitas pessoas têm devoções, nós temos muitas paróquias dedicadas, muitas novas comunidades têm ela como baluarte também. E só que o Uhum. que eu não sei se é a mesma coisa que eu sinto, não sei se você sente, né? Seria sobre que muitas pessoas conhecem, têm testemunho, mas poucas pessoas se debruçam assim de fato na história, leem História de uma Alma, apesar de História de uma Alma ser um best-seller, né? É Um um livro que é clássico, né? traduzido para... É um clássico, é traduzido para muitos idiomas, mas poucos leem. Poucos também se debruçam até para além, né? Porque, por exemplo, eu estou aqui agora com as obras completas. E as obras completas têm tudo, né? E também tem livros de muitas pessoas assim muito bem preparadas que também escreveram, né? Que são se aprofundam na espiritualidade de Santa Teresinha. Por que isso? Porque às vezes a gente esquece que ela é doutora da Igreja. E Uhum. quando se intitula como doutora da Igreja, ela, na verdade, a Igreja reconhece que a vida, a sua obra, tudo nela uma via de santidade, como equiparando talvez a grandes santos, como Santo Agostinho, como São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, né? Então, Às vezes a impressão que dá que é um preconceito, não sei. Não vou Uhum, dizer que é o preconceito porque ela é mulher, mas por causa da via, né, da pequena via. uhum, E a forma tão simples que ela escreve, até romantizada, né, uhum, em detalhes tão pequenos de um dia a dia comum de qualquer pessoa, no sim, caso dela, o dia a dia dentro do Carmelo, uhum, mas também aquilo que ela narra em lembrança da infância. São coisas muito simples, né? Por exemplo, a dor da perda da Paulina, quando Paulina vai entrar no uhum, Carmelo, lá, quer dizer, ela já tinha perdido a mãe física, ela elege Paulina como a substituta, né, vamos dizer assim, uhum, e de repente ela descobre que Paulina vai entrar no Carmelo. Quer dizer, uhum, é um drama para uma criança, né, sim, para o tamanho dela. sim. E isso é tão próximo de nós, e talvez os santos que nós costumamos admirar são aqueles santos de heroísmos extremos, Uhum. né? Um Padre Pio que luta com o cão durante a É, noite. é. Eu amo Padre Pio, mas eu não sou Não, devoto de Padre Pio. mas é uma questão de uma questão extraordinária, né? Uma questão assim de Sim, sempre sim, uma coisa extraordinária e muitas das vezes de não saber, talvez, entender, compreender, ter o sentido do ordinário, da simplicidade, né? exatamente, da santidade no ordinário, né? No Uhum. dia a dia. E não quer dizer que Santa Teresinha não teve o extraordinário. Sim, Mas a sim. escrita, a fala, o testemunho, aí eu vou usar a palavra que eu não tenho como não usar. É muito humano, padre. Uhum. É Sim, muito a nossa humanidade ali. sim. É E, simples, né? uhum. Mas na mesma luta que eu e que o senhor estamos travando, por Sim. exemplo. E sem falar que ela é quase, vamos dizer assim, claro que o mundo muda tudo, né? Mas ela é muito próxima, até mesmo historicamente, né? Porque Sim, Terezinha, sim, bem ela, próximo de nós. sim, ela morre no final do século XIX, em 1897, ou seja, a gente está no início do século XXI, a gente tem um pouco, vamos dizer assim, 120 e poucos anos, né? Para ser preciso, 123 anos é, da sua morte. Então, é bem próximo, porque assim, aí você fala, como que é próximo? É claro, nós temos São João Paulo II, enfim, então é Agora que a mais gente tem Dulce próximo, dos Pobres, aí, claro, ela está Dulce, aqui do claro, lado, né? com certeza, mas assim, se você pegar um doutor da igreja, né, que, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, que é do período medieval, Santa Teresa de Ávila, que é do século XVII, né, São João da Cruz Então, também, enfim, é você... maravilhoso você ter fotos dos santos, né? Nós temos Sim, fotos de Santa Teresinha. sim, Claro que os ícones também representam, né? E tem a sua importância. Mas você vê ela ali, né? é, e, Você vê ela e representando, né? uhum, Fotos de uma peça que ela se apresentou, fotos com as irmãs. sim, É muito.
palpável, né? A gente estica a mão e toca, Sim, né? e sem falar que essa realidade próxima e também essa realidade assim de que a gente pode, quanto mais próximo ao nosso tempo histórico, nós temos mais instrumentos de uma compreensão mais profunda. O que acontece muitas das vezes com muitos santos é que às E de vezes aplicação na nossa vida, né, isso, padre? porque a gente pode fazer a gente chama, né, de um anacronismo. O que é isso? Às vezes a gente não entende o tempo histórico do santo e aí a gente não entende também a sua obra, o seu testemunho, né? Porque, por exemplo, o mundo era bem diferente no tempo de Santa Teresa de Ávila. Ela estava num De período de Santo Antão. Santo Antão, na patrística, né? Um período patrístico. Então você não entende alguns valores. Por exemplo, no seminário, eu lembro que no ano sacerdotal, a gente lia as obras de São João Maria Vianney, né? E assim, algumas partes a gente ficava meio doido, porque tipo assim, a obra dizia que ele não abraçava nem a mãe, entendeu? A gente ficava, meu Deus, que louco, não sei o quê. Mas assim, a gente só entende, a gente entra no contexto Na mentalidade, histórico, no na contexto da mentalidade, época, né? né? E o grande problema Então, quanto mais próximo, facilita a nossa sim, compreensão e aplicar na nossa vida, né? isso. Aquilo que o santo viveu e Isso. ensinou. E o grande problema, muitas vezes, é a pessoa ler um santo desse e, às vezes, começa a querer viver a mesma coisa hoje, né? Então, aí é um pouco... aí você tem a dificuldade, né, de compreensão. E isso acontece muito, aí a gente tem que falar, né? Nas novas comunidades acontece muito isso, né, Uhum. padre? Sim, Você pega um santo e aquele santo se torna o baluarte ou o padroeiro, depende da nomenclatura que chamam, e as pessoas pensam que vão viver a santidade daquele santo. sim, E, na verdade, eu vou viver a santidade própria e reservada por Deus, que só o Alexandre pode viver. sim, Né? sim, Cada um dos irmãos que estão nos acompanhando, eles não vão ser santos como Santa Clara, São Francisco, Santa Teresinha, Santa Teresa, Santa... Não vão ser. Cada um vai ser santo na sua própria sim. realidade e individualidade. E Eles aí, nos inspiram, né? aí você entende que que a santidade ela tem essencialmente uma realidade de graça que é dada a cada tempo histórico. Entende? Então, é como um carisma, né? A santidade, o carisma, têm uma relação muito profunda. Porque um Sim. carisma que é chamado a determinado tempo histórico, e esse carisma, claro que ele ao mesmo tempo, ele tem uma ambivalência. Um carisma, ele tem o chamado para cumprir uma necessidade de graça daquele tempo e também formar santos daquele tempo. Daquele tempo. Entende? Tem o livro, né, aquele livro Mística do Momento, Uhum. o autor ele vai falar justamente isso, ele vai falar que cada geração ela carrega a responsabilidade de propor uma releitura de uma vida espiritual ou até mesmo uma nova realidade de vida Uhum. espiritual para Sim, aquele tempo, né? sim. É por isso que você tem aquele discurso que é tão famoso de São João Paulo II dos santos de calça jeans, dos santos que vão ao Sim. cinema, dos santos... Por quê? Aonde São João Paulo está pautado nisso? Nessa realidade que a graça é sempre atual. E ela atualiza, Deus se manifesta em cada tempo e ao mesmo tempo ele também santifica aquele tempo, levantando Amém. testemunhos de santidade. Padre, deixa eu falar uma coisa. Vale. A gente já está tão empolgado, Santa Terezinha, ela toma a gente, né? Sim. Ela vai... E nós nem rezamos para começar. Vamos rezar uma Ave Maria, saudando todos os irmãos, né, que estão acompanhando a live, aqueles que vão ver depois, que Deus possa abençoar. E pela intercessão de Maria, Mãe do Sorriso, que os nossos corações possam estar abertos ao ensinamento dessa santa doutora, dessa pequena que é Santa Terezinha. Pelas mãos de Maria, que os nossos corações possam acolher o seu testemunho de santidade e o ardor para ser santo, santa, também brote no nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Então vamos lá, vamos nela, que ela toma tudo mesmo. Sim. Então a gente poderia falar, conforme mesmo o senhor sugeriu, da realidade, porque
o tema que o senhor escolheu foi a realidade de Teresinha no sofrimento. A e dividir ele, a pequenez, né, no sofrimento. E aí podíamos dividir, conforme também a sugestão do senhor, né, o sofrimento do coração, da alma e do corpo. O senhor quer seguir essa ordem ou vamos falando? Eu vou seguindo essa ordem e aí depois a gente vai intervindo falando, né? É assim, primeiro, para até tem as pessoas assim, Santa Teresinha, né? Só num panorama geral. É uma santa do século XIX. Teresinha nasce em 2 de janeiro de 1873. E ela morre 30 de setembro de 1897. Ela viveu como bem nova. 24 anos, né? E ela nasce no final do século XIX, só um panorama histórico. Ali nós estamos no fervor, né, do período que nós chamamos da Revolução Industrial. Então você tem a Europa, principalmente a Inglaterra, está fervilhando nisso. Então num período de muitas mudanças. A Igreja, ela está vivendo ali o Concílio Vaticano II I, que foi muito curto, que foi quando nós tivemos a questão da Igreja entender, isso também é uma resposta ao iluminismo que aconteceu num século antes, no século XVIII, de que também se pode chegar a Deus com a razão. Foi muito curto. E o que espiritualmente, vamos falar da realidade espiritual. Ali começou a ter uma prática que eu acho que depois, eu não tenho certeza se foi considerada heresia, que era o jansenismo. Por que Teresinha ela é tão importante? Porque Teresinha ela é a grande prova que rompe com o jansenismo. Rapidamente eu explicar o jansenismo aqui para os nossos irmãos. Para nós simples mortais. O jansenismo, ele era uma prática que se afirmava o quê? Que o céu era muito difícil de se alcançar. Então, poucas pessoas chegariam no céu. E esses poucos só chegariam ao céu com muitas práticas de penitências, de orações, de jejuns. Resumindo, autoflagelamento. Tá, né? Isso, resumindo. Autoflagelo. Então, isso é muito explicado para o povo, porque o mundo, ele tinha, um século antes, ele tinha vivido o iluminismo. O iluminismo foi uma grande secularização da Europa. Então, onde surgiu a secularização e também uma grande perseguição a tudo que é realidade espiritual. É só lembrar que uma das grandes marcas do iluminismo na França, estamos falando da França, tá? Lisieux, muito próximo de Paris, é França. Eles tiveram uma profanação na Catedral de Notre-Dame, colocaram uma atriz vestida da deusa razão dentro da Catedral de Notre-Dame. Foi uma invasão, né, na Catedral de Notre-Dame, a queda da Bastilha, enfim, teve invasão Então invadir os nossos templos não é coisa do nosso momento, né? Sim. E foi considerado já invadiam antes para fazer realidades bem pagãs, né? O Glauco está falando que foi considerado um pensamento herético, né? Por quê? Porque, na verdade, ele foi uma resposta de defesa da igreja, porque tudo estava se tornando tão banal, estavam se banalizando tanto a realidade, então até uma forma, isso a gente se compreende, não concorda, mas compreende que é a resposta de uma, vamos dizer assim, de uma realidade, de um rigorismo, né? Um rigorismo muito grande. E Teresinha vai e fala que vai subir ao céu de elevador, que ela vai ser pequena e que ela não consegue fazer jejum, né, grandes. E Teresinha, ela, né, no Carmelo, ela fala que ela vai ser pequena, ela vai ser uma criança nas mãos de Deus e que ela vai se abandonar, ela é uma Olha como isso é profético diante de um tempo onde essa realidade jansenista era muito forte. Se alguém já leu a História de uma Alma, vai perceber que Teresinha, ela confessava, era uma prática, um pensamento jansenista. Ela confessava, antes de entrar para o Carmelo, lógico, mas ela, às vezes, não era autorizada a comungar. Você já entendeu isso? De que a pessoa comungava e, às vezes, ela era assim, o padre, você atendia, confissão, confessava, e o padre falava, não, ainda não pode comungar. Ou falava, não, você pode comungar. Entende? Então, porque era... É muito estranho, né? Sim, entendeu? Era uma prática jansenista. Então, por isso que Teresinha é tão importante. Aí vamos entrando no nosso tema, né? Poucas pessoas, às vezes a gente... O que a gente estava falando no início, né, Alexandre?
de que às vezes as pessoas não conhecem Terezinha, acham muito simples e também acham, tipo assim, que ela é muito bobinha, muito da florzinha, que não sei o quê, do Jesusinho, que não sei o quê. E não percebem que Terezinha, ela viveu uma vida, apesar de pouca, né, 24 anos, mas ela foi uma vida marcada por sofrimentos, né? Terezinha é a última filha, né? Ela é a última filha de 5, mas na verdade o Luí e raspa Zélia... da panela. Isso. Luí e Zélia tiveram 9 filhos. E Terezinha é aquela que vingou depois de 4 perdas, né? Ela, na verdade, de 2 e 2, né? Porque Celina elas eram separadas por 3 anos e meio só. E Terezinha, ela também veio ela teve uma gravidez muito conturbada. Quem gosta, pega os escritos de Zélia. Zélia gostava de escrever muito, tem muitas cartas. E Zélia fala que teve uma gravidez muito conturbada, ela tinha muitos pesadelos. E Zélia não pôde amamentar a Terezinha. Ela foi amamentada por uma ama de leite. De leite, né? Exatamente. Isso. Então isso é muito interessante, porque hoje, né, hoje você tem, né, enfim, mas você tem a medicina é muito mais avançada, mas naquela época, e também os escritos de Zélia falam que a ama de leite, ela ficava longe, né? Então tinha que levar a Terezinha, trazer. Então o início da vida de Terezinha passava tempo longe, né, de casa, da mãe. Sim, isso. E aí, a primeira coisa que eu queria falar, por exemplo, os manuscritos, História de uma Alma, né? História de uma Alma são 3 manuscritos, A, B e C. O A é para Maria, irmã Inês, Madre Inês, que é Paulina. O B é para isso aí. O B é para Maria, que é a irmã mais velha, que é a irmã Maria do Sagrado Coração. E o C é para a Madre Prior, que era a Madre Prior na época que Terezinha morre, né? É o último isso é o que dizem os estudiosos, né? Sim. Porque para mim ela escreveu para mim. Sim, claro. Com certeza, né? É essa a questão, mas esses escritos são esses. Então, o primeiro escrito ela escreve 2 anos antes de morrer, que é por pedido da Madre Inês. O segundo, 1 ano. E o último é o escrito que ela escreve no ano que ela falece para a Madre Superiora. E no manuscrito A, que é o maior, ela começa... Eu queria que as pessoas entendessem, Alexandre, que ela já escreve, né, olhando para a vida dela. Então, ela já tem até um exercício de reconciliação, né, um exercício de lidar com a própria história, de se reconciliar. Você vê ali um exercício muito espiritual, né, de ela poder... E autoconhecimento, né, uma leitura, como a gente fala na comunidade, né, um redirecionar para o amor, né? Isso. Você vê, não há santo que ele não tenha passado por uma realidade de autoconhecimento. Sim. Ainda que ele não tenha feito tecendo fio de ouro. Claro. E sem falar, até mesmo nós que vivemos num ambiente da renovação carismática, que gostamos, que já participamos de muitos momentos, é até bom para a gente desmitificar a realidade da cura interior, dessa realidade, como se fosse somente um momento de retiro, de noite de grupo de oração. A cura interior acontece na vida. Ou de milagre, né? De uma intervenção de um dom que desencadeia um milagre. Isso. Como se a conversão, a partir da palavra, né, e a orientação da palavra sendo transferida, vivida na minha vida, ela ter esse poder de cura por conta da conversão e por uma nova leitura que faz eu realmente olhar tudo a partir da ótica do amor, né? Claro. E você vê essa realidade. Então, é muito importante que a gente, quando lê, perceba que ela está contando a história dela, já uma história que ela também já encontra ali sentidos e ela pode reconhecer. Claro que você percebe que na descrição dela ela é muito humana, né? Ela descreve as realidades. Ela é muito humana, mas ela escreve já com uma maturidade que... Aí eu vou falar, ai meu Deus, eu vou falar. Mas ela com 24 anos, 23 anos, sei lá, quando ela começou a escrever, ela estava beirando essa idade aí. Sim. Mas uma maturidade que a gente não encontra hoje tão facilmente nos jovens de 22, 23
e 24 anos, no sentido de uma vida de visão espiritual, de leitura da própria vida, né, e desejo de se unir a Deus a partir de uma vida de amor e santidade. Sim, sim. A gente vê muitos jovens falando de santidade, é verdade, mas um investimento, conforme ela investiu, porque você nota as asceses que ela fazia, né? Uma irmã que faz um barulhinho que incomoda, uma outra que lava roupa, né, e espirra água em todo mundo, mas aquela que ela tem uma antipatia natural, mas toda vez que ela cruza com ela dá um sorriso. Assim, não é tão fácil hoje encontrar um jovem, uma jovem de 24 anos com uma consciência tão grande para caminhar em passos firmes, inclusive com o sofrimento. Tem vários capítulos, né, vários parágrafos que ela vai fazer referência ao sofrimento, mas com um olhar fixo, né, de santidade e de amar a Deus sobre todas as coisas. Uma maturidade que parece que às vezes o jovem de hoje não quer ter. É uma cultura sempre escapista, né? Eu vou me escapando, porque afinal eu tenho o direito também, né, de cuidar da minha vida ou de fazer algo. E também, Alexandre, porque a gente também vive numa cultura, eu até estava, quando a gente fala de sofrimento, a gente fala de finitude, a gente fala de limites, a gente está falando de encarar com realidade, e a cultura que a gente vive hoje secular, né, dos ismos, né, um hedonismo, um consumismo, é uma cultura que diz que você... Isso, é uma cultura que a todo instante quer fazer uma negação de que você tem limites, que você tem coisas que na vida você são desprazerosas. Porque a cultura de hoje é uma cultura que você tem que fazer tudo para você gozar, para você ter prazer, para você consumir. Então, isso é uma cultura que, consequentemente, isso infantiliza. Porque, na verdade, é a cultura da criancinha. Lembra dos seus filhos lá que só não queriam ter hora, só queriam gozar, só queriam comer o que queria, só queriam tomar o refrigerante. Não, mas não pode, tem hora, tem tudo, entende? O limite, essas realidades, o sofrimento, ele aponta para a nossa finitude, para a nossa vulnerabilidade e diz, olha, calma aí, tem coisas que você tem que encarar. E mais ainda, encarar isso como realidade também de dom, de realidade de engrandecimento, encontrar sentido nessa realidade. Então, isso é muito importante. E a gente vê Terezinha do sofrimento desde cedo. E Terezinha fica órfã aos 4 anos. Aqui eu vou só ler uma frase que ela começa o manuscrito A. Ela diz assim, ela começa falando no manuscrito, logo na segunda página ela diz, encontro-me numa quadra da minha existência. Ela ainda não estava doente, tá? Ela fica doente no outro ano. Mas para você ver, né? Encontro numa quadra da minha existência em que posso deitar e olhar sobre o passado, minha alma amadureceu no crisol das provações exteriores e interiores. Então, ela entende que ela olha, hoje na vida dela, ela olha para o passado e fala, eu amadureci. E eu amadureci principalmente, né, pelo crisol, né, o crisol da provação. O crisol, que quem não sabe, é aquele instrumento que faz para depurar o ouro, as coisas preciosas, né? Esse texto está em um dos nossos escritos, né, pai? Isso. Então isso é muito importante, porque ela olha e vê que, primeira coisa, o sofrimento, por mais que foi dolorido na sua história, ela olha e vê, olha, eu amadureci. Ou seja, ele teve uma utilidade, colocada a serviço da santificação. Sim. Não foi um sofrimento em vão. O santo não sofre porque é masoquista ou não ama o sofrimento porque é masoquista. É porque ele descobriu ali uma forma de amar a Deus e de também caminhar no mesmo passo de Jesus, de uma configuração a Jesus. E aí, depois ela começa contando, ela fala que vai dividir a história dela em 3 contos, e aqui ela começa, assim, quem já leu o manuscrito A, ela cita muitas cartas da mãe. Eu acredito que foi até uma forma dela lidar com isso, com essa figura, porque ela perde a mãe muito cedo. Muito cedo, ela perde a mãe com 4 anos. Já não foi amamentada pela mãe. E depois, realmente, a mãe parte muito cedo. Muito cedo.
E ela, pode ver que ela cita assim, textualmente as cartas da mãe, a mãe falando dela. Creio que foi uma forma também dela lidar com essa realidade de dor, de perda. E aqui tem uma carta que ela cita, né, que a mãe escreve, ela não é nem para ela, mas ela cita falando assim: minha pobre mãezinha já pressentiu o fim do seu exílio. E uma carta de Zélia, que diz: as duas pequenas, que era ela e Celina, que eram pequenas, né? Não me preocupam. As duas estão muito bem. São de natureza escola, certamente são boas. Maria, tu podereis facilmente criá-la. Então, Maria é mais velha, né? Celina nunca Mas é comete pequena. a Celina nunca comete a menor falta voluntária. A menorzinha, que é a Terezinha, não será boa, será boa também. Não mentiria por todo o ouro do mundo, é espirituosa como nenhuma de vós. E durante as cartas, a mãe de Terezinha, eu acho que isso é muito importante para ela, né? Porque a gente sabe que a relação materna ela é muito importante. Eu estou querendo frisar isso porque às vezes as pessoas não percebem que até no nosso senso comum, quando fala assim, minha mãe morreu muito cedo, que não sei o quê, aí para o senso comum as pessoas pensam assim, então não sofreu muito, né? Porque não pôde conhecer, mas não é, entendeu? Você vê que há um sofrimento, sim, entendeu? E uma lacuna, né, padre? Uma lacuna. E aí, nós temos no manuscrito A, ela começa a falar da perda da mãe. Eu queria frisar isso bem. Ó. Todos os pormenores da doença da nossa querida mãe estão presentes no meu coração. Ela tinha 4 anos e meio. Ela escreve com 22 anos. E ela fala que todos os acontecimentos estavam presentes no coração dela. E ela fala assim, eu quis frisar, a comovente cerimônia de extrema unção imprimiu-me também em minha alma. Ainda vejo o lugar onde eu estava, ao lado de Celina, às 5 por ordem de idade. E o pobre pai estava ali, soluçando. Né? E aí aqui, padre, é interessante porque isso é uma outra coisa que às vezes nós imaginamos de uma maneira errada. A gente pensa que definitivamente nós vamos esquecer dos fatos difíceis da nossa vida do passado. Sim. Não, nós não vamos esquecer deles. Ainda mais se foram exatamente tão marcantes e tão importantes. A questão, e aí é uma opinião, eu vejo que ela também escreve o livro como um processo de cura. Sim, fechando alguns processos, né, a partir dessa leitura que é um direcionamento para o amor. Né? E nós vamos perceber que a figura materna para a mãe, como ela lida com isso, como isso dá sentido, como ela não se esquiva. Você vai perceber no escrito que isso é muito importante para a vida de santidade dela. Né? Porque, por exemplo, no parágrafo que ela cita a morte da mãe, o sepultamento da mãe, ela começa assim, no mesmo dia ou no dia seguinte, a partida da mamãe, me pegou-me no colo... Padre, deixa eu fazer uma sugestão. Fala o parágrafo, porque pode ter gente que está acompanhando com História de uma Alma, ou você está direto no Obras Completas e não tem como a mesma referência? Eu estou direto no Obras Completas. Aí não tem as referências, eu acho. Não tem o parágrafo. Tá. O manuscrito A. Ela cita assim, pegou-me no colo e disse, vem e beija a última vez a tua pobre mãe. O pai dela faz isso. Sem dizer nada, aproximei meus lábios da testa da minha mãe querida. Não me lembro de ter chorado muito. Não falava com ninguém dos sentimentos profundos que eu experimentava. Olhava e escutava em silêncio. Ninguém tinha tempo. É o sofrimento do coração, né, padre? Sim. Tá aqui dentro, né? Olha essa frase assim. Ninguém tinha tempo para ocupar-se de mim. Não era só a perda da mãe. Entende? Ela perdeu todo mundo, né? Sim. Ela se sentia isolada, né? Por isso, via muitas coisas que me queriam esconder. Certa vez encontrei-me diante da tampa do caixão. Parei muito tempo para olhá-lo. Nunca tinha visto, mas compreendia. Eu era tão pequena que, apesar da pouca altura de mamãe, era obrigada a levantar a cabeça para a parte de cima e parecia-me muito grande, muito triste. Interessante, Alexandre, que nesse mesmo parágrafo eu li a parte da mãe.
ela já Sim. faz uma ligação, porque ela fala assim, ó, 15 anos depois, encontrei-me diante de outro caixão, o de Maria Genoveva, que foi a madre que acolheu ela No no, Carmelo. no Carmelo. Ou seja, ela faz uma associação da mãe com a mãe espiritual. Lembra Sim, aquela que sim, falou sim. não, que acolhe, que acolheu? Ela faz uma associação porque ela também morre logo depois que ela entra. Anos depois, a Uhum. madre superiora que até um pouco acolheu, que ela entra antes, né? Ela tinha que entrar com 16, ela entra com 15, né? Uhum. E ela entra e ela faz essa associação também lá. Só que aquela outra morte da Madre Genoveva, ela fala assim, imaginei ter voltado os dias da minha infância. Ou seja, aquela outra morte leva ela à morte da mãe. Todas as minhas recordações voltaram juntas. Era a mesma Terezinha que olhava, mas tinha crescido. E o caixão parecia pequeno, porque o caixão da mãe era grande. Era maior do que Grande. ela. Agora o caixão era Uhum. pequeno, porque ela se apropriou. Entende? A vida dela estava na mão dela. E ela não precisava mais erguer a cabeça para vê-la, porque ela estava ali vendo a morte. Ela Uhum. fala, eu só levantava para contemplar o céu, que lhe parecia muito alegre. Quando ela olhou Então, a o troca, né? trauma, você vê a reconciliação aqui. Aquele Sim. evento da mãe foi traumático. Ela Uhum. olhava, via um caixão e era muita tristeza. E ela fala, no mesmo, é muito interessante isso, porque você vê sofrimento e pequenez, espiritualidade, como que ela lidou com isso, né? Como Sim. que a realidade espiritual, a vivência da vocação dela, o amadurecimento, ela viveu isso, porque ela, você vê que ela une. Era o caixão, era a mesma Teresa, E mas eu tinha sem diminuir os dons carismáticos, sem nenhuma oração de cura interior. sim, sim, isso é muito interessante. Você vê pequenez, você vê aqui que o sofrimento e a pequenez, eles podem ser de uma certa forma, como foi, ela conseguiu harmonizar isso de uma forma tão profunda, né? E Sim. você vê que em cima ela fala, parecia muito grande e muito triste. Depois embaixo, não era tão grande, era pequeno, pequeno, pequenez, Cresceu. né? E agora eu contemplava o céu e isso parecia muito alegre, É, né? o olhar voltou para o céu, né? Sim, aquilo que a gente fala de uma ordenação para o amor. Eu achei isso, Para o amor. isso muito, muito profundo né, essa realidade. Aí ela volta nesse manuscrito, ela fala assim, é preciso dizer-vos, madre, que a partir da morte da minha mãe, meu caráter alegre mudou completamente. Então, ela, Ah, ela cita lá a mãe e fala, olha, eu vivi isso, foi traumático, foi difícil, mas com 15 anos ela fala que já está diferente. Lembrando, Terezinha está escrevendo isso já com 22 anos. Então, 22 anos. mas ela lembra, fala assim, olha, o luto, viver essa realidade me mudou, né? Teve uma mudança no meu coração. E isso é muito importante, porque assim, eu quero frisar esse sofrimento do coração, porque Aham. isso vai ficar muito latente depois de 5 anos, Alexandre, né? Ela perde a mãe com 4 anos e meio, e depois nós temos, passa-se 5 anos, aí nós temos aquele evento muito famoso em Terezinha, que quando ela volta do funeral da mãe, da missa, eu acho, se não me engano, do Uhum. 7º dia, Celina fala para Maria, que era a mais velha, e fala assim, então você vai ser minha mãe. Né? Então Maria vai ser É. minha mãe. E Terezinha Ela fala, elege, então exatamente, ela ela elege uma elege mãe. isso, ela elege Paulina, né? Ela elege Paulina como mãe e Celina elege Maria como mãe. E Aham. depois de, quando Terezinha está com 9 anos, né, quando Terezinha ali já na beira de 9 anos, 9 para 10 anos, ela escuta que Paulina vai entrar para o convento. É o Aí, parágrafo 82. isso, aí Quem ela, quiser acompanhar. isso, depois da primeira comunhão de Celina, aí ela fala assim, agora devo falar dolorosamente da dolorosa provação que partiu o meu coração. Partiu o coração de Terezinha, ela fala a terceira pessoa, quando Jesus Aham. tirou sua querida mãe Paulina, tão ternamente amada. E Isso. aí ela fala, por que ela também ela fica triste com Paulina? Não só porque Paulina vai para o convento, mas porque ela conversava com Paulina, ela se tornou íntima,
E ela falava já de uma aspiração vocacional. Terezinha fala que quer ser religiosa desde muito cedo. E ela Sim. falava que queria ir para o deserto, Carmelo, tudo. E Paulina fala que ia esperar ela crescer para as duas entrarem juntas. Só que Paulina fala isso da boca para fora. Né? Imagina, a mesma coisa que você Mas fala ela para uma levou a sério, criança. né? Isso. Mas ela levou Ela a levou a sério. sério. E quando ela escuta que Paulina já vai entrar, Ela foi surpreendida, né? ela foi surpreendida. Ela fica profundamente decepcionada, porque, né? Ela fala assim, que ela não vi... Ela, inclusive, ela fala assim, ó, como descrever a angústia de meu coração. Ela Uhum. não tem nem palavras ainda ao certo de como, de fato, aquela, vamos dizer, decepção, né, Sim. chegou no coração dela. Primeiro que ela fala assim, ó, compreendi que ela não me esperaria e que eu ia perder a minha segunda mãe. Segunda mãe. Entendeu? Ah, como Mas descrever a angústia, né? Ela fala. sabe o que eu gosto nesse parágrafo? Que ela vai dizer assim, ela faz essa pergunta, né? Como descrever a angústia do meu coração? Uhum. Mas aí, claro, depois de ter passado tempo, de uma idade mais madura, mas ela fala algo que muitos de nós renuncia ou A resiste a descrever. acreditar. Ela coloca assim, ó, compreendi em um instante o que era a vida. Uhum. A vida tem perdas. A vida tem perdas. A gente parece, né, que vai passar por essa terra sem ter perdas. O cristianismo é uma religião de renúncia, de se Uhum. perder, inclusive, a vida para poder depois resgatá-la. Né? Então, às vezes a gente tem uma ideia de que isso não é vida, que a vida Uhum. não vai nos surpreender com essas perdas. Sim. Então ela falou assim, compreendi no instante o que era a vida. Sim. Eu achei isso fantástico, porque é realista, né? Sim. E ela, ali nesse momento, ela também tem ela fazendo memória, claro, mas ali ela também tem a oportunidade de se deparar com tantas coisas dentro dela. Ela fala assim, vi que só era sofrimento e separação contínua, né? Tem um drama aqui, mas de fato, quando a gente está vivendo um sofrimento, uma dor, essa é uma realidade que nos toma por inteiro, né? Uma realidade que nos toma, então isso é real, né? Naquele momento para a pessoa. Derramei muitas lágrimas amargas, pois ainda não compreendia a alegria do sacrifício. Né? Isso. Isso é muito importante, né? Porque, de fato, o que ela está dizendo aqui? Que muitas das vezes essas realidades são reais, mas são momentos também de ela de viver essa realidade. Mais à frente eu vou falar, tem uma palavra que muitos estudiosos de Terezinha utilizam, porque é aquela coisa, né? O idioma de Terezinha, né? O que quer dizer aquela palavra quando ela escreve, né? Ela diz assim, eu era fraca, tão fraca, considerar como grande graça ter conseguido suportar uma provação. Suportar, né? Que me parecia superior às minhas forças. Né? Ela tem uma realidade de limite. E aí, mas só que aí você vê... Mas aqui, padre, só porque para mim fica muito difícil eu não me alegrar. É uma realidade de humanidade. Sim. A humanidade está falando assim, parecia que eu não ia suportar. Estava demais, superando aquilo que eu entendia como suficiente para que eu possa vencer ou Sim. suportar essa situação. Bem humano, né? Bem igual a mim. Essas experiências de dor, de sofrimento, de perda, elas são um grande rasgo de autoconhecimento e rasgos para a graça também. Eu acho que isso a gente nunca pode esquecer, né? Os sofrimentos nos desinstalam, os sofrimentos nos tira da nossa zona de conforto, os sofrimentos eles nos dá a graça de fato, movimentar a vida em nós, né? Porque o que tem vida está em movimento, né? Então isso é muito importante. E aqui, aí, claro, que aí quando Paulina vê imagina, vê uma criança chorando tudo, Paulina leva ela lá no Carmelo, ela conversa com a madre, faz toda aquela dinâmica, só que Paulina vai. E aí ela, toda quinta-feira, diz os manuscritos, que ela ia, a tia levava... Ela ia visitar, que era o dia da visita, né? Isso, era o dia da visita. Só que, tipo assim, já tinha perdido a mãe já estava no Carmelo, ela estava sozinha. Mas para mais ainda, aquela questão, né? Ela foi, mas porque a tia levava ela, Celina, e as duas primas, que eram filhas dela. E a Paulina, ela dava atenção também às primas.
E ficava, as outras pessoas. ela reclama que fica assim, só ficava para mim 2 ou 3 minutos no final da visita. E obviamente que eu passava chorando e voltava com o coração dilacerado, né? E ela diz assim, não compreendia, ela fala, eu não compreendia que Paulina estava sendo educada, porque ela não ia, tá bom, a tia leva as irmãs, mas ela não dá atenção às primas, né? Ela não entendia Aí isso. eu volto ao meu apaixonamento por Terezinha nessa humanidade. Porque É isso assim, na tá comunidade certa, se Paulina tá aparece. certa. Mas Paulina tá certa. Ela tem que se dividir em atenção e amor Aham. para as outras pessoas que estavam lá. Aí Terezinha revela, então, ainda que algo a ser vencido, mas ela fala claramente, humanamente falando, eu não gostava. Eu Sim, queria sim. atenção só para mim, né? Eu era carente, eu queria ela era minha mãe, eu precisava dela. É. Aí ela fala assim, não compreendi, dizia comigo mesma, no fundo do meu coração, Paulina está perdida para mim. Matou Paulina no É coração, né? surpreendente verificar como a minha mente desenvolveu no meio do sofrimento. Aí ela, novamente, desenvolveu tanto que não demorei a adoecer. Aí, ou seja, você percebe também todas as angústias interiores, as necessidades de atenção, né? Isso, se você vê... Somatizando e depois se transformando numa doença física, né? Sim, porque, para que os nossos irmãos não saibam, depois que Paulina sai, vai para o convento, e depois dessa experiência, porque ela não adoece direto, Paulina entra para o convento em outubro, se eu não me engano, ela entra para o convento em outubro de 1882, 83. E em março do ano seguinte, ela cai doente. E é aquela doença que você citou aí, a experiência da Virgem do Sorriso, que foi uma doença que Terezinha ficou doente de 25 de março, né, de 25 de março de 1883 até 13 de maio. Ela ficou quase 2 meses doentes, acamada. E os médicos não sabiam o que eram. Ninguém sabia o que era. Não sabia o que era. E era uma doença que tinha febre, estaque cardíaca, e Terezinha delirava. Ela tinha delírios, era delírios, né? Porque ela via, ela gritava, ela tinha tipo crises, né? Hoje a gente poderia dizer que era uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, porque não tinha uma realidade física. Os médicos não sabiam, é uma realidade no pulmão. Não, né? Ela tinha febre e tudo, mas era como se fosse hoje a gente poderia dizer uma somatização. Ela interpreta essa doença, Alexandre, como uma realidade demoníaca. Ela fala, né? Foi obra do demônio. Esse termo é dela, né? No fundo, né, padre, toda doença tem um dedo dele, porque é um sinal de morte, né? Sim, E a morte sim. é a consequência do pecado. Quem é que fez a gente pecar? Sim, é a nossa liberdade, mas pela tentação dele, né? Sim, No fundo tem uma assim, ponta do inimigo, né? toda a realidade ela sofreu muito, né? Isso a gente está falando do sofrimento. Tanto que, aí aqui eu entro na questão dela fazer a leitura disso tudo. Ela diz assim, Deus queria purificar-me, sem dúvida, e sobretudo, humilhar-me. Aí, a gente está no português, né? Claro, o manuscrito foi feito, mas aí, lá na nota de rodapé do manuscrito A, né, nesse humilhar-me, ele até nas obras completas ele está em itálico. Fala assim, segundo Teresa, a humilhação aceita por Deus é sempre sinal de amor. Então, você percebe que ela entende essa realidade. Quando ela fala humilhar-me, ali, ela, depois, com 22 anos, ela entendeu que toda aquela realidade também está dentro do plano do amor de Deus. Né? No parágrafo 113, ela vai dizer assim, o sofrer tornou-se um atrativo. Porque ela entendeu que no sofrimento ela também tinha realidade de amor, né? E isso é muito interessante. Aí depois, no manuscrito escreve toda a realidade do sofrimento, ela fica muito tempo, os médicos não sabem. Aí tem o momento que ela tem aquela visão, né, da imagem sorrindo e passa, né, no dia 13 de maio. E aí ela fala mais uma vez, assim, sem ele, eu teria... ela fala da experiência com a Virgem, ela fala, sem ele talvez eu teria tido o pensamento de vaidade. Porque, na verdade, aqui, esse trecho acontece tudo isso, ela fica curada, né? E
ela, logo ali naquele parágrafo que ela faz essa experiência com a Virgem, ela fala que não vai contar para ninguém, que ela vai guardar para ela, que é o segredo dela com a Virgem Maria. Com a Virgem Maria. Depois, Maria, a irmã dela, mais velha, percebe que aconteceu alguma coisa naquele momento. E fala assim, o que a Virgem Maria fez? Ela fica tão encantada porque ela percebe que a irmã dela percebeu e ela conta tudo para a irmã. Ela conta tudo para a irmã. A irmã pede a ela para que se pudesse contar para o Carmelo. E a irmã, que também está no processo vocacional, que Maria entra depois, conta para o Carmelo. E aí, depois que ela está curada tudo, ela vai visitar Paulina, no Carmelo. E chega lá, as irmãs todas querem saber da história. Ela tem que contar para todo mundo o que aconteceu. E ela era se um sente segredo, mal. hein? E ela se sente mal. Ela fala que não gostou, porque ela entendeu que aquela realidade era pessoal. Ela fala, não deveria ter contado o que aconteceu, não deveria ter contado. E aí ela fica atormentada com aquilo, porque ela acha que desagradou a Virgem Maria, né? E ela fala assim, sem ele, talvez eu teria tido pensamento de vaidade em vez de humilhação, tornando-se meu quinhão, e não podia olhar-me sem sentir profundamente horror. O que sofri só poderia dizê-lo no céu. Então, ela coloca mais uma vez dizendo que ela, sem dúvida, que ela achava que deveria ter guardado, mas ela falou, e que ela deveria ter guardado porque ela não queria sentir uma vaidade dizer de alguém que recebeu uma graça, mas que ela, em vez, ela queria a humilhação. Aí, mais uma vez, tem a palavra humilhação. E aqui no 104, diz assim, essa palavra, Alexandre, é empregada 32 vezes no manuscrito. E nas cartas, com evocação em transparência, a amargura do cálice de Cristo. E aí você entende que equivale muito humilhação, né? Você vê o rebaixamento, essa realidade com pequenez. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente botou o tema da nossa live, o quê? Pequenez e sofrimento. E sofrimento. O que Teresinha nos ensina? Que em muitos momentos o sofrimento é escola para pequenez. E a gente aprende a pequenez no sofrimento. Isso. É a escola. Sim. Então, e são os pequenos que são agradáveis, né? São os pequenos que estão próximos, são os pequenos que... Então você entende essa realidade de que eu botei pequenez e sofrimento como se fossem duas coisas diferentes, talvez sejam, né, na experiência, mas numa linguagem mais espiritual, em alguns momentos eles se tornam sinônimos. Sim. Né? Então, os pequenos, né, então, tem essa realidade, isso é muito interessante. Um outro, para terminar o coração, tem a morte do pai, né? O pai é o terminar grande... o coração é ótimo, né? Vamos acabar com o coração. O sofrimento do coração, a gente pode... Já que o senhor falou do cálice, eu só quero dar uma referência também para os irmãos. Quem quiser olhar a realidade do beber o cálice do sofrimento, nesse livro aqui, na História de uma Alma, você vai encontrar no parágrafo 286. E aí ela vai falar de uma maneira que fica bem claro tomar o cálice como a união com a vontade de Deus. Portanto, um processo vocacional que passa pelo sofrimento e que também vai, então, unir a realidade da pequenez. Então, é o parágrafo 286, beber o cálice do sofrimento. Algo que até Jesus falou com os discípulos quando também falava do seu próprio cálice, né, que ele ia beber. Então, eu queria assim completar a fala da pequenez e do sofrimento caminharem juntos, e até em determinado momento nós podemos considerar, né, o sofrimento e a pequenez como uma só coisa. Sim, principalmente a pequenez é o meu chamado vocacional. Eu vou tomar o cálice da pequenez. E aí, até lá no início, né, do manuscrito A, quando ela diz que escolhe tudo, ela escolheu tudo, escolhendo inclusive o sofrimento. E agora, já no final, né, de todo o percurso, né, esse parágrafo já está no final dos escritos dela,
ela entende perfeitamente essa realidade e essa ligação. Sofrimento, pequenez, beber o cálice, vocação. É só um adendo, padre. Sim, claro. E aí, só para terminar, claro que a gente não quer reduzir, mas só pontuar, Alexandre, tem depois o sofrimento Sim. do pai, né? Porque ela entra no Carmelo em 1888. Meses depois, o pai começa a manifestar sua doença. Lembrando que Terezinha, quando ela nasce, o pai já tinha 50 anos. Né? Então, ela tem um pai já de idade avançada, porque ela já está com 15, então o pai já está beirando aos 70. Né? E o pai dela sofre de 88 a 1994, porque o pai dela tem uma doença neurológica. O pai dela sofre... Louis Martin, ele morre em decorrência de uma demência, né? Então ele vai perdendo, e Celina que cuida dele até o final da vida, e por isso que Celina só convive com Terezinha 2 anos no Carmelo, né? Pouco tempo, porque Terezinha ela sofre um ano e meio o sofrimento dela, da doença, da tuberculose e da gangrena intestinal, porque foram essas 2 doenças que mataram Terezinha. Ela sofre 1 ano e meio. Então, Celina, ela entra só depois da morte do pai. E aí tem aquela passagem que está, se eu não me engano, no manuscrito C, né, na visita, quando a última vez Celina leva Louis para visitá-la, e que ele, né, ele já está meio abobado, né, ele já não está mais se relacionando bem, e Terezinha fala alguma coisa da próxima vez que eles viriam, e ele, mesmo no meio daquela realidade, ele aponta para o céu. Né? Ele aponta para o céu. E é interessante que ela tem toda ela entende esse sinal e essa perda, né, de Luís. Também foi uma perda, mas aquela realidade, ele já estava num processo, e também ela já estava no Carmelo. O escrito ela não o parágrafo 206, ele vai falar um pouco disso. Acabo de dizer, né, 10 de fevereiro, foi o triunfo do meu rei. Comparo esse dia ao da entrada de Jesus em Jerusalém no dia de Ramos. Como o nosso divino mestre, a glória dele foi de um dia e seguida por uma paixão dolorosa. Mas essa paixão não foi só dele, assim como as dores de Jesus transpassaram como um punhal o coração da Divina Mãe, também os nossos corações dela e das irmãs, né? Ela está falando, os nossos corações foram transpassados por sofrimento daquele a quem queríamos com maior ternura nessa terra. Ela está descrevendo aí essa realidade de dor, né, da doença do pai. Porque ele nem participa dos ritos, né? Ela até cita, tem um que ninguém pode ir, nem o pai está podendo ir, então ela vive essa realidade, né? Então esses a gente cita, né? Muitos fala que é os sofrimentos do coração. Do coração. Os outros, Alexandre, a gente falando assim, que daqui a pouquinho a live vai encerrar, a gente vai voltar, né? Ó, falta 1 minuto. Falta 1 minuto para encerrar, tá? Eu tô vendo então, aqui a gente encerra e volta. E volta. Então, o pessoal aqui da live, como tá faltando 1 minuto, a gente na próxima 1 hora a gente vai falar, a gente vai terminar o sofrimento da alma, o sofrimento do corpo é mais falar do martírio do final mesmo, né? De como todo aquele enredo. Então, vamos sair, daqui a pouquinho a gente volta. Opa! Cheguei! Voltou? Voltei! Se o pessoal aqui da nossa live tiver alguma pergunta, algo que queira saber, algo que queira também, não sei, podem colocar aqui alguma pergunta, algo que vocês gostariam de que a gente abordasse, se a gente também puder. Se a gente não puder, a gente não vai abordar. Não necessariamente nós temos como responder, né? A gente tem pelo menos eu conheci Terezinha a partir da comunidade, quando eu comecei a participar da Pequeno Rebanho, foi em 2001, né? E eu ia para a comunidade, a gente partilhava a história de uma alma na escala. Era um dos momentos, era a partilha. Lembra, Alexandre, né? Claro! E ali eu me encantei. Eu já li a história de uma alma
se eu não me engano, umas 5 ou 6 vezes, assim, Ele é em vários absurdo, momentos, né, Padre? Ele é absurdo. em vários momentos da minha vida. E depois que eu comprei as obras completas, aí eu já li os poemas, né? Que as obras completas, eles também têm... eu estou enrolando aqui só para o pessoal entrar. Não, tá enrolando não, o senhor tá enriquecendo. As obras completas têm as cartas, têm as poesias, que são maravilhosas também. Maravilhosas, né? Tem as orações, e principalmente você tem as últimas palavras, que são dela, né? as últimas palavras da Madre Inês, que ela anotava num livro, que é o famoso Caderno Amarelo. Você tem as últimas palavras que Celina colheu, e as últimas palavras da irmã dela mesmo, de Teresinha, que Teresinha ainda, enquanto pôde, escreveu. E você tem essas últimas palavras, né, desse momento. Então, Alexandre, nesse ponto, a gente queria partilhar falar um do pouco... sofrimento da alma. Isso. Os sofrimentos da alma, a gente encontra eles muito também permeado no manuscrito A, mas o manuscrito A, quem já leu, percebe que ele é muito, assim, Teresinha também, ela toda hora tá falando assim, não, tem que voltar para contar a minha história, tem que voltar para contar, né? E ela vai misturando. Já o manuscrito C, ela, como já estava no final, o manuscrito B é é o mais curto, mas é o manuscrito talvez que as pessoas têm mais conhecimento, porque ali está quando Teresinha fala que a vocação dela é o amor, né? Que ela fala que gostaria de ser apóstolo, sacerdote, profeta. Então, esse manuscrito é muito famoso porque tem um dos dizeres mais famosos dela. Também tem a parábola, que a gente chama a parábola do passarinho, né? Também está no manuscrito B. O manuscrito C, ela vai falando mais e ela fala mais da realidade do sofrimento. O que a gente entende? Que esse sofrimento da alma que a gente fala, que Teresinha, apesar de ficar nem 10 anos no Carmelo, na vida espiritual, ela entra em 1888 e sai em 1897, Teresinha, ela vive momentos de desertos espirituais muito intensos, que ela mesmo fala, né? Ela cita essa realidade. E uma das coisas, quando a gente lê, que ela fala que quis o bom Deus me privar de todas as consolações, né? Ela fala disso, desse privar das consolações. Então, a gente percebe que, por mais que a gente olhe Teresinha, a florzinha, ela era o passarinho, mas ela viveu crises interiores muito fortes e crises espirituais. Inclusive, se você pegar as últimas palavras dela, ali no momento também, ela também viveu, além da dor física, uma dor espiritual, porque a todo instante, né, ela também manifestava a fé dela, porque ela fala que teve dúvidas de fé. Ela teve crises de fé, crises da existência de Deus, crises da existência do céu. Então você percebe que ela foi atravessada de uma vulnerabilidade espiritual muito grande, né? O parágrafo 207, padre, ele fala um pouquinho disso. Ele vai dizer assim, ó: meu desejo de sofrimento estava repleto, mas minha atração por ele não diminuía. Ou seja, ela estava sofrendo, que ela considerava de uma maneira muito grande, né? E aí ela ainda revela que não diminuía o desejo de querer sofrer ainda mais, sempre por amor, né? Claro, isso aqui não tem nada a ver com masoquismo. Aí ela continua: por isso minha alma compartilhou logo do sofrimento do meu coração. E aí ela diz, ó: a aridez passou a ser o meu pão de cada dia. Olha isso. Ou seja, muito interessante ela viveu um bom período de aridez, ao ponto de dizer que ela se alimentava da aridez, né? A aridez passou a ser um alimento constante na vida dela, né? Então ela só para concluir o parágrafo, né? A aridez passou a ser o meu pão de cada dia, privada de qualquer consolação. Não deixava de ser a mais feliz de todas as criaturas, sendo que todos os meus desejos estavam satisfeitos. Ou seja, ainda em aridez, ela entendia que o desejo de amar a Deus se concretizava a partir desse alimento diário, o pão diário da aridez. Sim. É interessante isso, porque assim,
a consolação é graça, né? A consolação, Deus dá a quem quer, a hora que é, uma graça, porque com consolação fica tudo muito claro. E no deserto, o deserto também é graça, mas é uma graça que você entende que Deus te manifesta de autonomia. Por quê? Porque você vê que o discurso de Teresinha, tanto na realidade da aridez, mas ele sempre é envolvido por uma linguagem também do amor. Sim. Lembrando, o amor é ato de vontade. O amor não é sentimento. Quando a gente está falando de consolação, a gente está falando também de uma realidade espiritual, mas que toca uma realidade afetiva. Não vamos negar. Concreta, porque né, você Concreta. sente. E a aridez, ela fala assim, olha, o que com a aridez Deus nos ensina? Que a fé sem obras é morta. E a obra mais autêntica da fé é a caridade. E a caridade, muitas das vezes, ela não vai ter sentimento de consolação. A caridade vai ser entrega e oferta. Até porque a caridade realmente, ela deve ser acompanhada de falta de interesse, né? Ou seja, eu vivo a caridade sem o interesse de ser retribuído, né? Sim, não tenho uma consolação, mas a próprio ato de saída de si, de oferta, de sacrifício, como a gente quiser entender, ele em si já é a realidade da plenitude. Então, e por isso que Deus nos oferta desertos, Deus nos propõe desertos, porque, em outras palavras, vamos falar o português claro, por que Deus permite que a gente fique sem consolação, nos dê aridez, nos coloque em crise? Porque Ele quer que a gente ame de verdade. Né? Não existe amor fora de uma vivência de deserto. Isso é desde o Antigo Testamento. É o amar por amar, né, padre? Sim. É o amar por amar. Não é eu amo a Deus porque Ele me abençoa, eu amo a Deus porque Ele é minha proteção. Tudo bem, ele é isso tudo aí. Mas é como se a Andréia quisesse casar comigo e eu perguntasse assim antes de casar, amor, por que você quer casar comigo? E ela fala assim, não, porque tu tem dinheiro. Tudo bem que é mentira, né? Mas vamos lá. Não, mas é porque tu tem dinheiro, é porque tu tem uma casa, é porque tu vai me dar um carro, é porque tu vai me dar filho. Ou seja, eu estaria num relacionamento onde eu só tenho valor porque eu ofereço algo. E eu acho que muitas vezes a gente faz isso com Deus. Sim. Né? A gente se mantém no relacionamento porque a gente está esperando que Ele dê alguma coisa. E se Ele não dá, e Ele permite então o deserto, a aridez vai nos ensinar a crescer em um amor caridade que não espera consolo. Se Ele vir, glória a Deus. Mas se Ele não vir, Ele se torna amor por amor. E ponto. Isso. E isso, o deserto nos faz entender que a caridade está para além de uma realidade somente afetiva, de uma realidade de consolação, e que a caridade, ela no último instante não tem fim na gente, né? Porque se a gente fica numa ideia de caridade somente dentro da ideia da consolação, entenda, ela é uma caridade narcísica, né? Ela só está olhando para si. Sim. Não que isso seja ruim, mas ainda é a metade do caminho. Né? Que todo mundo precisa crescer, amadurecer. Né? E aí é interessante, você lembra daquele momento que eu gosto muito das metáforas, das parábolas de Teresinha, que ela fala assim, nesse momento do deserto, ela fala assim, que ela pega o menino Jesus, né? Vai fazer um menino Jesus, eu sou um brinquedinho. E tem momentos que ele não quer brincar. Ele esquece do brinquedinho. Ele deixa o brinquedinho dele de lado. E ele vai se deter com outras coisas. Mas eu nunca me esqueço que eu sou o brinquedinho dele. E quando ele quiser, ele vai voltar a brincar comigo. Né? Eu acho que isso é tão bonito. Né? Isso é tão bonito porque... Ele é uma parábola muito simples, mas ela é muito profunda. Né? Na verdade, você estar disponível para Deus fazer o que Ele bem quiser. Sim. É um ato de total confiança e dependência. E até mesmo, né, colocando a realidade do pseudo-abandono. Né? Quando Deus me abandona, Ele ainda continua sendo o meu Deus. E eu continuo pertencendo a Ele. Sim. É algo maravilhoso. Ou seja, essa passagem é muito linda. O deserto ensina a amar, e o deserto também é a escola da confiança, a escola do abandono, da dependência. Isso, então, exatamente. Isso é muito interessante. E aí, por fim, Alexandre, né,
a gente podia falar um pouco, acho que pouco explorado também, os sofrimentos do corpo de Terezinha, que é aqueles sofrimentos humanos, né? Assim, eu estudo um pouco, assim, Terezinha, claro que ela não tinha uma saúde já, a gente vê com 9 anos ela tem aquela doença, e você percebe também que durante a vida dela ela não era assim 100%, né, de saúde. Não e era Terezinha, um atleta, né? Não tinha a saúde de um atleta. Não. E ela tinha, por exemplo, o martírio, vamos dizer assim, a Via Crucis dela começa na Semana Santa de 1896, ou seja, em abril de 1896. E ela falece em 30 de setembro de 1897, ou seja, você tem aí 1 ano e meio que ela começa. De sofrimento. Ela começa os primeiros sintomas na Semana Santa. Ela tem algumas hematizes. Hematizes, para quem não sabe, é quando a pessoa está num processo de tuberculose e quando ela espirra, quando ela tosse, é acompanhada de vai expelindo sangue, né? Expelindo sangue. E ela chegou ao ponto de, por dia, ter 2, 3 hematizes, né? Ela tinha essas ânsias e expelia sangue. E ela também, em decorrência da tuberculose, ela tem uma gangrena intestinal também. Então, são as duas coisas que levam a Terezinha a sofrer. E ela vive essa realidade, né? Primeiro ela vive no convento. Somente em 1897, em julho de 1897, né? Ela cai, ela ainda consegue as primeiras crises. No meio disso tudo, ela escreve o manuscrito B, em 1896, ela já está doente, quando ela escreve o manuscrito B, que ela fala que a minha vocação é o amor. Tudo. Inclusive, no início do manuscrito, ela já cita alguma coisa que ela não está bem. E depois, em 1897, ela escreve o manuscrito C por obediência. Ela escreve o manuscrito C exatamente mais ou menos 4 meses, menos de 4 meses de morrer, entendeu? E ela fala que está escrevendo por obediência. Não, isso é fantástico, padre, de falar, porque isso a obediência, ela sujeita o corpo, né? Porque ainda que ela estivesse debilitada, e com certeza estava, ainda que ela estivesse com dores, enjoadas, enfim, o corpo, né, reclamando, ela entende que obedecer era o que ela devia de fazer. E aí, aqui é só uma observação, eu acho que é por isso que eles são santos e nós não. Porque a gente não obedece, cara. É tempo de dificuldade na obediência, né? E ela perceber, ainda que com o sacrifício, a obediência lhe pedia, né, que ela escrevesse. E assim, louvado seja Deus que ela foi obediente, porque aí nós temos o testemunho dela. Sim. E ela escreve, tanto que ela escreve parte do manuscrito C, ela não escreve mais na cela dela, ela escreve na enfermaria. Porque ela já está tão doente que ela é transferida permanentemente para a enfermaria, e ali ela escreve, né, o manuscrito C. Né, e aí nós temos de julho mais ou menos de julho a setembro, né, são 3 meses, ela tem essa realidade de muitas dores, de muita provação. Para quem não sabe, ela emagrece muito, porque ela não se alimenta, ela falece muito magra. Terezinha, ela perde todos os dentes da boca por causa da inflamação pulmonar. Então, isso corrói todas as vias aéreas, lembrando que as vias aéreas e as vias, né, de digestão, elas estão juntas, então ela tem um sofrimento muito grande. Para a gente entender, a tuberculose, hoje a tuberculose, graças a Deus, não mata tem cura, né? Mas a sensação de uma pessoa morrer de tuberculose era uma sensação de asfixia, de você não puxar ar e não vir mais. E ele não vir. E lembrando que não se existia máquina de oxigênio, nada disso, né? Não existia que talvez nada, né? diminuía um pouco. Ela morre, de fato, claro, é tuberculose, essa doença intestinal, mas também a sensação é de uma pessoa que morre asfixiada, que você sabe que não é uma das melhores mortes. E aqui eu queria só citar, Alexandre, as últimas palavras, isso não está na História de uma Alma,
As últimas Tá palavras do nas caderno, obras completas. isso, as últimas palavras que está no caderno amarelo de Paulina, né, de irmã Inês, que no dia 6 de agosto, ou seja, um mês e meio antes de Terezinha morrer, à noite, durante as matinas, né, a oração da noite, na madrugada, enfim, Paulina vai até ela e ela está no leito, né, ela já não dormia, ela estava muito irregular, e pergunta à noite, vai a ela e pergunta a ela o que ela entendia por permanecer criancinha perante o bom Deus. E Terezinha, no leito de morte, bem dizer, né? Vamos dizer que ali ela morreu, né? Ela já tinha recebido a unção dos enfermos, a extrema unção que ela recebe em julho. Ela responde assim: é reconhecer o seu nada, é esperar tudo do bom Deus. Do bom Deus. Assim como uma criança pequena espera tudo do pai. É não se preocupar com nada, de modo algum fazer fortuna. Mesmo entre os pobres, dá-se à criança o que lhe é necessário. Mas assim que ela cresce, o pai não quer mais alimentá-la, dizendo-lhe, agora vai trabalhar, você pode se sustentar. Foi para não escutar isso que eu não quis crescer. Sentindo-me incapaz de ganhar a vida eterna do céu. Permaneci então sempre pequena, tendo uma só ocupação, colher flores, as flores do amor e do sacrifício, oferecendo aos bons Deus para o seu agrado. Ser criança é ainda não atribuir a si própria as virtudes praticadas, acreditando-se capaz de alguma coisa. É reconhecer que o bom Deus coloca este tesouro na mão de sua criancinha, para que ela se sirva dele quando precisar. Mas é sempre o tesouro do bom Deus. Enfim, é nunca desanimar por causa dos seus erros, pois as crianças caem com frequência, porém são pequenas demais para se machucar muito. Para mim, palavra, esse texto... Que palavra! Para mim, esse texto é muito maravilhoso, sabe? É maravilhoso mesmo. Ele tem uma profundidade que, assim, de fato, eu sinto que ele sintetiza muito. Né? Ele sintetiza muito tudo assim, aquilo que Terezinha, né? Ela fala que tudo depender, ela fala, eu não quis escutar de Deus assim, você pode conseguir sozinho. Porque eu não posso. Né? Eu não quero. De fato, ela faz uma comparação maravilhosa, né? Tipo assim, quando cresce, o filho, agora você vai ganhar a sua vida, agora você vai ser independente. Assim, olha, tá bom, na vida é assim. Na vida é assim. Mas com Deus, eu não quero escutar isso. Eu não quero escutar de Deus que eu posso, porque eu não posso. É lindo, porque também, na verdade, é uma realidade espiritual que ela está revelando, até porque ela viveu, mas ela não contraria, ela se fazendo pequena, ou quando ela diz, eu me recusei a crescer, não é no sentido de que eu quero me manter infantilizada, eu quero me manter confiante como uma criança em tudo depende do seu pai. É diferente, né? Não, eu vou continuar na minha meninice. Não é isso. É uma realidade de confiança plena, e se eu tenho confiança plena, eu posso então permanecer como criança. E o meu pai é que vai me puxar. É uma realidade tão contraditória, é meio contraditório porque não, como você falou, não é uma postura imatura. Não, é uma postura de profunda maturidade. A gente tem que entender, quando a gente fala de infância espiritual, a gente não está falando de pequenez, a gente não está falando de ficar sendo conivente com posturas infantis. Infantilidade. Não. A infância espiritual não é sinônimo de infantilidade. Mas de maturidade espiritual. Ela está mais ligada a isso. E quando ela fala isso, você vê, ela diz assim, na vida, de fato, tem que ser independente, mas com Deus é o contrário. Com Deus a dinâmica é outra lógica. Né? É outra lógica, entendeu? Então, Padre, isso é muito... Fale.
Mostra a capa do livro da obra. Eu não Então, trouxe o meu aqui para cima. Eu li exatamente esse texto aí que o senhor leu. Só que eu pensei assim, eu vou levar como base a História de uma Alma. Então eu deixei o aham, meu Obras Completas. Então não está nesse livro aqui tá. não, É gente. esse aqui. Esse trecho está no Obras Completas, que é esse aí que o padre está mostrando. É esse. E tá na É parte das melhor últimas encontrar no palavras. sebo, inclusive, viu? É. É melhor encontrar no sebo, é mais fácil e mais E tá barato. na, isso, e tá na parte que é. Porque tem as últimas palavras de Terezinha, de Celina, de Inês. E tá na parte É. maior, que é a de Inês, que é conhecido também como O Caderno Amarelo. caderno amarelo. Eu quis trazer essa parte no sofrimento do corpo, por quê? Aham. Porque apesar de Terezinha estar vivendo um sofrimento profundamente físico, corporal, acho que a gente está falando de uma pessoa que já era considerada moribunda, porque ela já tinha Uhum. recebido a unção. Mas você vê a riqueza num estado de sofrimento, como que essa realidade de sofrimento possibilita um terreno tão fértil espiritual. Padre, estão pedindo para o senhor dizer qual é a página É, do Obras Completas. 11.058. 11.000, 11.058. 1158. 1158. 1158. 1158. Mas é isso, olha, Terezinha tem muita coisa também. É claro que nas obras completas tem aquela parte que ela também fala que vai morrer. Ela termina, né, o manuscrito C, que, como eu falei, é o manuscrito também que ela escreve meses antes, né, 3, 4 meses antes de morrer. Ela já fala que vai passar o céu dela fazendo bem à terra, O né? bem Fazendo chover uma chuva de rosas. Mas essa parte aqui, eu acho que é uma das últimas... inclusive, nas obras completas, tem as últimas palavras mesmo, de fato, de Terezinha, antes dela morrer, né? Que ela fala que quer tudo, né? Se vocês quiserem, eu até posso dizer qual foi a última palavra. A última porque a palavra. última palavra mesmo é quando ela olha para a cruz, né? E ela fala que ama a Deus, né? Sim, eu Também amo, está eu nessa amo. parte. Eu amo-vos, Sim. né? Alguma Meu coisa Deus, assim. eu vos amo. Eu Meu vos Deus, amo. eu vos amo. Eu olho para a cruz, eu amo, meu Deus, eu amo. Né? Então, a última palavra dela é dizendo Seria amor como a Deus. Jesus entregando o Espírito também, né? Sim. Aquela parte. Aqui o irmão está perguntando, Ricardo. Alexandre indica que possamos comprar o livro. Eu não entendi a pergunta, irmão. Mas assim, eu estou entendendo que. Vamos ver se eu estou acertando. Eu acho que na estante virtual você encontraria. Entra no site, coloca o nome do livro. A estante virtual ela tem um catálogo de várias lojas de sebo, e aí eles vão dizer o que está lá. Eles dão o estado do livro, olha, tem capa boa, não tem rasura, não tem marcações, aí você escolhe o que você quer e Sim. efetua a compra. Uhum. Estante virtual. Sim. Maravilhoso. Alexandre, O Obras Completas também é mais um livro de consulta, né, padre? É difícil você Sim. pegar ele e ler ele todinho, assim, né? Uhum. De Sim. ponta. Mas eu não sei se o senhor... pode falar. Claro, quando você também lê, por exemplo, quando você quer consultar ou quando você quer conhecer algumas coisas, porque ele tem também conta a história de todo o processo, como foi a reunião dos escritos, tudo isso, né? Uhum. Depois também, né, como tudo se deu, as datas de como foi o processo de canonização, tudo isso, né? Eu não sei, a gente já deve estar próximo de encerrar. Eu só obedeço, o senhor é que Não, manda, o senhor sim, sabe. Então eu imagino que a gente deve estar próximo de terminar. Aí eu queria, e aí eu vou falar e espero que o senhor também fale, claro. mas o lance, né, que eu acho importante de um padroeiro ou de um santo que nós... padroeiro quando eu digo por conta de comunidades e a nossa comunidade tem Terezinha como padroeiro, então... mas alguns irmãos que não são de comunidade, mas seguem certas devoções, ou pelo menos tentam. Há duas realidades que eu queria que a gente pudesse, né, nesse momento que a gente termina, trazer. Uma é que ter devoção ao santo é querer imitá-lo, né? É querer, de alguma forma, ver como ele viveu
e trazer aquela realidade para que a minha vida possa também experimentar aquelas virtudes, aquelas vitórias, aquele caminho, aquele trilhar, né, que aquele santo me aponta como caminho. Sendo que eu vou viver a santidade própria do Alexandre e não mais de Terezinha. Isso é uma coisa. Nós falamos no início, mas eu queria reforçar. A outra coisa, padre, que eu acho importantíssimo, mas importantíssimo, e que a gente não pode esquecer, e às vezes parece que fica tão diluído na nossa realidade de vivência de igreja, que nós fomos criados com Deus pensando para que sejamos santos. Sabe? Assim, parece que os tempos de hoje, né, não tem santos. Não, o santo se constrói no dia a dia. Né? O santo vai se deixando modelar dia a dia. E Santa Teresinha é tão fantástica que ela vai mostrar que esse dia a dia é simples e no cotidiano, né? Nas coisas muito simples. E por isso que ela é tão fascinante ainda hoje. Né? Não envelhece, né? Ela não caduca o escrito dela. Isso. Por que eu quero falar isso? Para dizer a você, e claro, dizendo também para mim, para o meu coração, né? A santidade é uma realidade a ser buscada, claro, com a graça de Deus, né? Claro que Deus vai nos ajudar e sem Ele nada podemos fazer. O que eu não posso é viver uma vida achando que eu não vou fazer de fato da minha vida um esforço, que eu não vou buscar a sese para que a santidade que Deus sonhou para mim possa de fato acontecer, ser concreta. Eu acho que seria muito bom. Ler a vida do santo é ânimo para que eu e vocês, né, para que nós possamos de fato ter um ardor na busca pela santidade. E isso é importante. E os santos, eles nos ajudam a aproximar essa realidade que você falou, concreta, real, de uma realidade vivencial. Porque Sim. Eu vejo no santo, por exemplo, nós acabamos de ver agora que Terezinha também tinha uma necessidade de atenção, que Terezinha também se decepcionou com as pessoas. Nós vemos aqui que Terezinha viveu lutos, viveu perdas, e que a gente talvez, às vezes a gente tenha muita resistência quando a gente fala da ideia de santidade com essa realidade, porque a gente vê como uma realidade tão distante da gente e esquece de entender que a santidade, ela é próprio do humano nos olhos de Deus, né? O humano ele se torna integral a partir da santidade. E a santidade, ela não é um conceito de perfeição, que não é uma perfeição que não tem furos, é uma perfeição que é pascal. A gente só pode entender santidade com luz da Páscoa. Então, quando a gente fala isso, é o quê? Santidade também tem mortes. Mortes da nossa realidade, da nossa fragilidade e ressurreição. A santidade não é um quadradinho onde eu tenho que me esforçar para me encaixar. A santidade é um movimento de vida. Por isso que a gente tem uma história de uma vida de santo. Quando eu leio a história de uma alma, eu estou olhando a Páscoa de Jesus Cristo na vida de Terezinha. Porque ela morreu e você vê ressurreições. Você morreu e ressurreição até que teve a Páscoa. Amém, amém. Até assim, é tão prático, por exemplo, o sofrimento na vida fraterna, no parágrafo 282, por exemplo, ela falando: ó, como é belo, como é prazeroso o convívio de muitos irmãos juntos. Senti isso muitas vezes, mas é no meio dos sacrifícios. Ela tem a alegria de estar com os irmãos, ela tem a alegria da vida fraterna, mas ela sabe que esse convívio fraterno, né, vai levá-la aos sacrifícios. E ela vai dizer: eu me alegro por causa disso. É muito prático. Sim, não desculpa, não é uma santidade desencarnada, né, padre? Pelo amor de Deus. Esse negócio que fica muito vago, né? Parece que a gente está catando o Espírito Santo e só milagrosamente ele vai estalar o dedo e eu vou virar um santo. Né? Não é encarnada. Porque quando a gente fala desencarnado, quando a gente fala que é uma realidade muito alta, o que a gente está falando com isso, meu povo? É que a gente está falando que muitas das vezes essas ideias que até são vendidas, ou até a gente
o problema não era elas serem vendidas, proclamadas. O problema é a gente O problema é acolher que a isso gente pra gente. compra, né? O problema é que tem gente que compra, né? Isso. Qual é o problema dessas ideias? Elas são maravilhosas, às vezes, para contemplar. Pode ser, entendeu? O problema é que essas realidades, elas negam uma realidade essencial que Deus não nega na gente, que é a ambivalência. Sim. Você acabou de ler uma realidade, o quê? É maravilhoso, mas tem sacrifício. É morte e ressurreição. Entende? Então, a vida cristã, a vida de santidade, ela tem as suas ambivalências. O grande problema, muitas das vezes, nosso, na nossa vida, por isso que é muito importante o pastoreio, gente. É muito importante o acompanhamento espiritual, para você pessoal. entender o acompanhamento pessoal, porque a gente está falando aqui, mas isso é uma realidade que a gente tem que enxergar na gente. E é naquele momento de graça com o outro que de fato eu percebo que muitas das vezes eu estou negando a minha ambivalência, que muitas das vezes eu tenho imagens de mim mesmo que eu não acolho, eu sou desreconciliado ou não sou reconciliado comigo mesmo nesse sentido. E por isso que cada vez mais é difícil de eu viver, entender e acolher a santidade como algo próprio meu. É sempre algo além, algo impossível, se torna uma obsessão muitas das vezes, mas não é algo que de fato é um processo de maturidade. Claro, nós não vamos esgotar nunca a vida de um santo, né? Uhum. Mas eu anotei vários parágrafos aqui, eu não vou citar todos, mas ela fala claramente, né, do sofrimento que leva à morte, ela compara inclusive ao texto bíblico, né, do sofrimento naquela realidade do grão que é lançado na terra e tem que morrer para dar fruto. Né? Assim, às vezes a gente fica na ilusão de que nós vamos salvar a nossa vida, que a gente não vai sacrificar, entendeu? Que a gente não vai ter que ser lançado na terra e de fato morrer como semente para poder dar fruto. Então são muitas coisas maravilhosas. Ela fala também, por exemplo, parágrafo 279, que Jesus não ignora os nossos sofrimentos. Ela ainda vai falar que o sofrimento, de certa forma, ele tem uma recompensa, não é bem essa palavra, mas é justamente isso, uma recompensa, que o sofrimento, porque não é descartado por Jesus, ele tem um lucro, vamos dizer assim. Então são coisas que dificilmente a gente ouve falar nos dias de hoje, né? A gente ouve muito falar dos milagres, das bênçãos, das curas, mas nem sempre a realidade dessa ambivalência, né? De perceber que a graça de Deus vai encontrar alguém totalmente limitado. Né? A salvação, né, que já está disponível para mim vai depender dessa limitação, querer estar nessa salvação e lutar para estar nela, né? Viver essa tensão. Terezinha, eu vejo uma das frases, me recordo agora, está no manuscrito A, que ela fala quando ela está falando com a madre, é bem pro final que ela fala que Deus é tão poderoso que pode transformar o bem e o mal que há nela em amor. Isso a Juliana tá falando aqui, a Ju está perguntando, padre, explica a ambivalência. Uma realidade, vou tentar ser assim, bem objetivo e simples. Você quer o que eu percebo, tá? O Alexandre pode me complementar, por favor. Maior ambivalência nossa, amar e ser amado. Por quê? Nós somos amados. É uma realidade que nos constrói. Né? Quando eu faço uma experiência do amor de Deus, quando eu sou alcançado pelo amor misericordioso, isso me constrói naquilo que eu sou. Né? Eu sou curado em muitas feridas, em realidades. Mas esse amor me impele a amar. E amar é dar o meu eu. Ou seja, ser amado é ser edificado no meu eu, e amar é sair e ofertar o meu eu. Olha que ambivalência. Essa realidade faz parte da vida cristã. A cruz, para a gente, é ambivalente. Porque a cruz ali nós somos amados. E a cruz nos ensina a amar. Isso é ambivalente. São duas realidades que parecem distintas, mas elas convivem. A vida cristã é isso. Então, eu não sei posso se eu falar expliquei. também. Eu quero falar de um outro exemplo, que é um outro padroeiro, que vai vir por aí, né, padre? Vai vir por aí.
Tem um padroeiro nosso, da nossa comunidade, que é São Paulo. Ele vai falar da ambivalência. Eu não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Isso é ambivalência. Isso é a ambivalência da fraqueza, da nossa ferida, né? Essa ambivalência, sim. Isso. Eu quis falar na dinâmica do amor, de ser amado, mas, enfim, em várias realidades do nosso ser, em várias, vamos dizer, em vários fenômenos nossos interiores, nós vamos perceber essa realidade. E nós podemos olhar essa ambivalência na própria pessoa divina de Jesus, que ele é totalmente Deus, totalmente humano, né? E tem e convive. Nele não há conflito, mas há uma vivência harmoniosa, né? Então, isso é bonito. Quando eu falei de Paulo, eu falei também, mas porque, na verdade, eu falei a partir da sua fala, né, do ser amado e querer transbordar. Porque essa fala é a fala de um homem que ele experimenta o amor, e porque experimenta o amor, ele queria fazer o bem. E ao mesmo tempo que ele experimenta esse amor e quer fazer o bem, ele não consegue. E porque ele experimenta o amor e não quer fazer o mal, ele é tão ambivalente que ele acaba fazendo o mal que não queria. É uma coisa que é da nossa humanidade, né? O ressuscitado, ele manifesta essa ambivalência. Por quê? É o homem novo, é vivo, mas ele tem as marcas da morte. Da morte. A gente ouviu domingo o quê? Toca aqui no meu lado. Toca aqui. A minha ferida está aberta. Entendeu? Então, por isso, ambivalência também, padre, no horto, né? É possível que passe esse cálice de mim. Humanamente falando, ele tá. Eu quero fazer a vontade de Deus, aliás, a Bíblia fala, é com prazer que eu venho fazer a vossa vontade. Sim. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Mas quero, na humanidade. Mas não quero. Exatamente, na humanidade, não tem como a gente salvar esse povo sem eu ter que beber esse cálice tão amargo dessa cruz. É ambivalência. Isso é muito bonito. Também. Isso é muito bonito porque Cristo viveu isso. Né? Você vê que ele santifica a ambivalência e faz da ambivalência um estado de santificação, de graça. Né? A graça atua aí, gente. Né? A graça nunca vai negar isso. Isso a gente tem que. Né? A graça não vai negar isso. Né? E é por isso que, na verdade, a humanidade é a porta de entrada da salvação. Sim. Não é deixando de ser humano que eu vou me tornar santo. Não, é vivendo a plenitude da minha humanidade, debaixo, é claro, da graça de Deus, que a minha ambivalência, né, ela vai sendo conduzida pela santificação. Integrada. Porque e quanto menos eu sou transparente e tento tampar ou esconder isso, menos Deus vai poder trabalhar na minha vida. Deus gosta de sinceridade, de transparência. Ele tem mais trato com a sinceridade do que com os impecáveis. Sim. Por isso que aí você entende porque o discurso do chamado de Mateus, né? Que ele veio para os que precisam. Ou seja, a realidade da ambivalência, ela é a porta de entrada para a realidade da graça. Porque o fariseu, ele já não tinha, ele negava isso. Né? Então, isso é muito interessante. É muito interessante. E assim, padre, a gente tá falando demais já, né? Vamos. Mas eu só queria terminar, que até mesmo para deixar uma reflexão. Eu vou fazer assim, ó. Eu jogo no peito do povo aí e cada um faz a sua reflexão. Não, mentira. É fazer uma reflexão. Porque assim, claro. Você quer ver uma reflexão boa que cada um pode levar para a sua oração, que diariamente estamos dentro de nós? É refletir sobre os nossos desejos, sobre aquilo que a gente aspira, né? A gente está num tempo de isolamento que a gente está desejando tanta coisa, né? A gente quer que passe logo. Tá bom. E aí, o que é importante essa reflexão? Já que estamos encerrando a ambivalência, quando a gente deseja alguma coisa, todo desejo esconde uma falta. Então, seria muito interessante a nossa oração, em vez de a gente ficar somente dizendo, o que eu quero, Deus, o que eu quero que faça, começa a rezar pedindo o que falta em você. Essa é a oração mais verdadeira. Né? É a verdade. Qual é a lacuna que precisa ser preenchida? Porque às vezes, como você falou aí, eu quero milagre, eu quero da graça, é desejo. Mas o que esse desejo esconde? Todo desejo, o verso de desejo é uma falta. Então, o que minhas escolhas também revelam, né, sim, padre? Né?
Então, qual é a falta? Porque às vezes a gente está pedindo um milagre, de fato a gente não precisa de milagre, não. A gente só precisa de ter uma relação com Deus que vai nos entender. E, de fato, quando a gente fala aí de caminhar, de santidade, a gente de fato está buscando em Deus aquele que pode saciar a nossa falta. Enquanto a gente só fica no desejo, a gente só está querendo que Deus realize algo. Aí a gente não se abriu para a nossa falta para Deus. Então, é isso, Alexandre. Muito bom, padre. O Papa falou isso também, né, na homilia, né? Que com Santa Faustina, na homilia de segundo domingo de Páscoa, que foi a festa da misericórdia. Ele pediu a ela, não foi só para ela, existem outros santos que também testemunham, né? Eu te dei tudo, meu Deus. Ele falou assim, não, o que eu quero tu não me deu, eu quero a tua miséria. Sim, é a falta. Eu quero o que te falta, né? Sim. Padre, que bom, muito bom. É bom estar com os irmãos. Louvado seja todos os irmãos que participaram conosco. Deus abençoe. E agora o padre pode terminar dando uma bênção final para nós. Sim. Quero entregar nessa oração, né, todos aqueles que nos acompanharam nessa live, que pedindo a intercessão de Santa Teresinha, de modo especial também todos aqueles que estão passando por sofrimento. Quero rezar por aqueles que estão passando também por processo de luto, de perda, né, os irmãos da nossa comunidade. Isso. Edinalva, Dona Ângela, né, também muitos irmãos que nos acompanham, né, vivendo esse processo de luto, de sofrimento, e outros também que a gente talvez não possa conhecer. Pedir que pela intercessão de Santa Teresinha a graça do Senhor possa alcançar, que Santa Teresinha possa nos incitar cada vez mais à busca verdadeira da santidade, a vivência da nossa vocação, né, e que sempre mais possamos nos encantar e ser envolvidos pelo Senhor. Peçamos a Deus nesse momento que essa bênção recaia sobre a sua casa, sobre todas as suas necessidades espirituais e materiais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, padre. Alexandre. Obrigado você. Semana que vem, não percam outro tema de outro santo. Isso. E olha isso, é imperdível. Tá ok? Bom, vamos junto. E também faça o convite, quem quiser, nós temos também live às terças-feiras lá no meu canal, no meu Instagram, e quarta-feira no Instagram da comunidade, sempre um grupo de oração às 19h30. Então, isso. Comunidade Católica Pequeno Rebanho e Alexandre com 2x.bastos. Vão ser muito bem-vindos. Padre, obrigado. Muito bom falar com Deus, você. Deus abençoe, viu? Tchau, gente. Fiquem com Deus.